Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Os servidores públicos no Brasil têm acumulado perdas salariais nos últimos anos na ordem de 49,28%. Não tivemos, durante os últimos 5 anos, qualquer reajuste da inflação, o que faz com que os nossos salários estejam bastante defasados. Durante o governo Bolsonaro, tivemos um expressivo aumento da inflação, que acumula o percentual de 19,99% de perdas para os servidores públicos. Fonasef, Fonacad. Reivindicamos a reposição das perdas acumuladas desde março de 2015, que, de acordo com o IBGE, o IPCA do período, descontado os reajustes obtidos no acordo 2019/2015 firmado entre o governo federal e o Proifes Federação, perfazem 32,9% para o vencimento básico e a retribuição por titulação de todos os níveis, classes e regimes de trabalho para as carreiras de magistério superior e do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico do plano de cargos e carreiras do magistério federal, mantendo-se rigorosamente as proporções previstas nos anexos 2, 3 e 4 da Lei 13.325 de 2016. Proifes Federação. Ressaltamos que as perdas inflacionárias dos TNS, acumuladas desde o último reajuste da tabela do PCC-TAI em janeiro de 2017, já somam 28,15% até dezembro de 2021. Esta inflação do período contribuiu para deteriorar o poder de compra dos servidores em mais de 1/4, o que justifica a recomposição do índice neste momento, pois, do contrário, estas perdas se acumularão por mais 2 anos, comprometendo profundamente o poder aquisitivo da categoria. ATENS, Sindicato Nacional. Estes são trechos dos ofícios com pautas de reivindicações protocolados junto aos Ministérios da Economia e Educação pelo Fonasef Fonacad, Proifes Federação e ATENS, Sindicato Nacional. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa desta semana nós vamos tratar sobre a campanha salarial dos servidores públicos federais. Vamos ouvir lideranças sindicais e saber sobre as pautas de reivindicações que já foram protocoladas junto ao governo federal. Quais as expectativas de negociação com o governo neste ano eleitoral? Tem margem no orçamento para reajustes salariais? Estas e outras questões serão tratadas neste episódio. Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Servidores públicos federais estão em campanha salarial e greve geral está no horizonte. No dia 24 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022 com alguns vetos ali no valor de 3 bilhões e 100 milhões, mas manteve uma verba de 1 bilhão e 700 milhões para o reajuste de servidores federais da área policial. O aumento salarial para este grupo é visto como essencial para a ala política de apoio ao presidente. E, claro, isso causa desgaste e reações de outras categorias do funcionalismo público. No Diário Oficial, os recursos do reajuste não foram classificados em nenhuma categoria. O dinheiro continua no orçamento, pois Bolsonaro ele não vetou o orçamento de salário dos servidores da área de segurança pública federal. O desejo do presidente é destinar o orçamento para os servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Ainda que o aumento salarial tenha sido aprovado, o reajuste depende da publicação de atos do Poder Executivo para ele poder ser efetivado. Preocupado então com a reação das outras categorias, o entorno do presidente orienta para que ele não fale em aumento para policiais por enquanto. E para tirar o foco da questão, além de vídeos em que o presidente aparece se sujando de farofa e a tentativa de ressuscitar o episódio da facada que o vitimou em 2018, por exemplo, o presidente acena aí com a possibilidade de aumento para os servidores em 2023.
Se optar por conceder algum reajuste neste ano eleitoral, Bolsonaro poderá fazê-lo até, no máximo, 180 dias antes do fim do mandato, segundo o que determina o inciso 2 do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A data limite para conceder o aumento, nesse caso, é o dia 4 de julho. Outra norma que impõe limites a reajustes salariais para servidores em 2022 é a Lei Eleitoral. Ela impede, segundo o inciso 8 do artigo 73, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, no período que vai de 180 dias antes da eleição até a posse dos eleitos. Nesse caso, a data limite é 4 de abril. O motivo da restrição, segundo a legislação, é que um aumento, pode afetar aí a igualdade de oportunidades entre os candidatos, favorecimento, para quem concede esse tipo de benefício, esse tipo de aumento. Então, portanto, a ideia é evitar que o eleitor seja influenciado. Há quem considere que a própria redação desse dispositivo abre uma brecha para reajustes. Como ela impede aumento geral que exceda a perda de poder aquisitivo, entende-se que o governo pode conceder aumentos limitados à recomposição das perdas salariais provocadas pela inflação. O que fica vedado, portanto, é o aumento real acima da inflação. Portanto, o que vale ser destacado é que no dia 16 de novembro do ano passado, o presidente prometeu conceder um aumento salarial para todos os servidores públicos. Isso foi durante a visita oficial que ele fez ao Bahrein. Na época, o Bolsonaro comentou que o reajuste poderia ser dado caso a PEC dos precatórios, que são dívidas judiciais do governo já definidas em última instância, fosse aprovada. Ele disse à época, abre aspas aí para o presidente Bolsonaro: "Eu conversei com Paulo Guedes. Em passando a PEC dos precatórios, tem que ter algum espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles merecem, mas é o que podemos dar. Todos os servidores federais, sem exceção. Concurso público, apenas o essencial", afirmou Bolsonaro naquela época. Fecha aspas aí. Mesmo com a aprovação da PEC dos precatórios, com a liberação de um pouquinho mais de 90 bilhões, sendo a maior parte destinada ao pagamento do Auxílio Brasil, a conversa desde então é que não há espaço orçamentário aí para reajuste para os servidores. Na última sexta-feira, dia 11, o presidente Bolsonaro afirmou que, se não houver entendimento por parte das demais categorias do funcionalismo, o reajuste a policiais e agentes penitenciários ficará para 2023. Ele afirmou, abre aspas, novamente aí abrindo aspas para o presidente Bolsonaro: "Se houver entendimento por parte dos demais servidores, pois alguns ameaçam greve, etc., pretendemos conceder essa recomposição aos policiais federais, Polícia Rodoviária Federal e agentes penitenciários. Se não houver entendimento, a gente lamenta e deixa para o ano que vem", fecha aspas. Bom, se o presidente Bolsonaro tivesse algum compromisso com os fatos, ele saberia que, por iniciativa do próprio governo dele, ele não pode fazer esse tipo de promessa. A legislação proíbe, no inciso 3 do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o chefe do executivo preveja aumento de gastos dessa natureza com parcelas a serem pagas após o fim do seu mandato, que se encerra, como a gente sabe, em 31 de dezembro. A regra vale mesmo se o presidente for reeleito. Esse dispositivo foi incluído na Lei de Responsabilidade Fiscal pela Lei Complementar 173, que criou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, e foi sancionada por Bolsonaro no dia 27 de maio de 2020. Portanto, é nesse ambiente de desprezo pela objetividade que a equipe do ministro da Economia, o Paulo Guedes, resolveu contribuir soltando mais um pouco de fumaça aí. E qual é a fumaça agora? É o aumento de benefícios para os servidores. De acordo com a agência O Globo, o reajuste de benefícios a servidores federais, como forma de aplacar demandas por aumento salarial pela categoria, estoura o limite de 1,7 bilhão, que é aquele lá que o Bolsonaro reservou ali para o pessoal da segurança, que é o que está previsto no orçamento desse ano. Levantamento feito pelo Jornal Extra mostra que apenas com a recomposição pela inflação acumulada desde o último reajuste, o governo teria que destinar pelo menos 2,23 bilhões para custear o aumento nos principais benefícios a servidores e empregados civis da ativa.
Os valores dos principais benefícios estão bastante defasados. A quantia recebida, por exemplo, de auxílio alimentação é de R$ 458, auxílio creche R$ 321 e o auxílio natalidade e funeral tiveram a última atualização em janeiro de 2016. Já o auxílio saúde, que custa em média R$ 144,49, foi corrigido em abril de 2019. Apenas com os servidores empregados civis da ativa, a União gastou 8 bilhões e 800 milhões com as gratificações em 2021. Dados levantados também pelo Jornal Extra no portal de Planejamento e Orçamento apontam que se o governo federal decidir aplicar uma recomposição pela inflação acumulada no período, que é de 36,9% entre 2016 e 2022 e de 18,8% entre 2019 e 2022, e, portanto, sem reajuste real, fosse só essa recomposição aí da inflação, ele deveria destinar os 3,23 bilhões a mais apenas para esses benefícios. Esse valor é 1 bilhão e 53 milhões superior ao teto para o aumento dos salários ali do funcionalismo, que é aquele 1 bilhão e 700 milhões que parece carimbado para o pessoal aí das polícias. Então, se pelo lado do governo o cenário é esse, como é que os trabalhadores estão atuando nesse ambiente? O que eles consideram possível fazer para enfrentar esse quadro de precarização das condições de trabalho e para recuperar o poder de compra dos seus salários? O que os trabalhadores do Serviço Público Federal estão reivindicando? Existe a possibilidade de acontecer uma greve geral no Serviço Público neste ano eleitoral? Bom, para responder a essas questões, nós ouvimos algumas lideranças de entidades sindicais que estão na luta e em defesa dos servidores e dos serviços públicos. O coordenador do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, o Davi Lobão, ele explica como foi possível chegar ao índice que as entidades reivindicam na pauta apresentada ao governo. Então vamos ouvir o Davi Lobão. Quando você calcula perdas salariais dos trabalhadores, é fundamental estabelecer um marco temporal, porque ele determina onde vai iniciar o estudo das perdas salariais daquela categoria ou dos trabalhadores. Nós sempre fizemos um marco temporal para discutir as perdas salariais dos servidores públicos. O último reajuste que nós tivemos em julho de 2010, ainda sobre o governo Lula. Por que nós estabelecemos isso como marco temporal? Porque no governo Lula, nós estávamos tendo reajustes que recuperava as perdas salariais dos 8 anos de congelamento do governo FHC. Então, nós temos essa referência, porque até aquele momento os nossos reajustes eram superiores à inflação, porque era um acordo para recuperar as perdas salariais que nós tínhamos tido nos 8 anos do governo FHC. Com o governo Dilma, isso não se continuou. Nós tivemos reajuste no governo Dilma, mas foram reajustes abaixo da inflação. Então nós tivemos reajuste e as perdas salariais cresciam. E assim foi, né, no governo Temer e continuou mais agravadamente no governo Bolsonaro. Nós discutimos tudo isso. Nós apresentamos esses estudos ao governo Bolsonaro. Mas nós buscamos uma unidade, algo que nós consideramos que dialoga melhor com a sociedade, dialoga melhor com o povo e dialoga melhor com o momento que nós estamos vivendo. Que foi o seguinte: durante os 3 anos do governo Bolsonaro, nenhum servidor público civil teve reajuste. O nosso reajuste é 0. E nesses 3 anos, 2019, 2020 e 2021, a inflação acumulada é de 19,99%. Foi assim que nós chegamos a esse índice. Nós estamos solicitando do governo Bolsonaro que recupere as perdas do nosso salário do seu governo. Ou seja, esse reajuste faria a gente ter o mesmo poder de compra que nós tínhamos no primeiro dia de governo Bolsonaro. Então, essa reivindicação unifica os servidores como um todo. Porque nós não tivemos reajuste durante esses 3 anos e essa inflação fez com que todos tivessem a mesma perda salarial durante esses 3 anos, de 19,99%. Agora, pasme, né? O governo Bolsonaro recebeu o protocolo de reivindicação dos servidores públicos
Tem um mês que ele está com essa solicitação em mãos e nunca chamou a gente para negociar. Não abriu uma mesa de negociação. Nós estamos falando da reivindicação mais natural da classe trabalhadora, a reivindicação mais antiga do capitalismo. Você é trabalhador, tem o seu salário corroído pela inflação, você vai e pede ao patrão que seu salário seja recuperado, seu poder de compra seja restabelecido. Foi isso que nós fizemos. O Lobão também informou sobre como eles estão se organizando, eles servidores, sobre os passos que esses servidores estão dando para que o governo se disponha a dialogar com as diferentes categorias. Então vamos continuar ouvindo aqui o Davi Lobão. Nós estamos marcando para o dia 16 de março, então nós vamos preparar a categoria, mobilizar, organizar, dar tempo para negociar com o governo. Nós estamos marcando para o dia 16 de março, um dia nacional de greve, dando um ultimato ao governo. O que é que nós vamos dizer no dia 16 com esse dia de greve? Dizer ao governo que a nossa paciência está esgotando. E se até o dia 30 de março o governo não atender às nossas reivindicações, os servidores públicos federais entrarão em greve por tempo indeterminado. Olha que o prazo é grande, o período dá muito bem para se negociar, resolver todos esses problemas. Então esperamos que o governo Bolsonaro tenha responsabilidade com a classe trabalhadora, com os servidores públicos. Está todo mundo vendo a importância do serviço público, a pandemia mostrou isso. Agora, né, quando você olha para as catástrofes que acontecem no Brasil, por exemplo, agora mesmo lá em Petrópolis, você vê o servidor público, né, arriscando a sua vida, trabalhando. Então o serviço público é fundamental para o povo pobre, para aquele que precisa de uma escola pública, da saúde pública, do atendimento do Estado. Então nós, em defesa da recuperação das perdas salariais dos nossos salários, estamos reivindicando 19,99%, a inflação acumulada durante o governo Bolsonaro. Então vamos juntos fazer essa grande mobilização. Dia 16, se a pandemia nos permitir, nós faremos em Brasília uma grande manifestação, mas vai ter manifestação em todo o Brasil. Vai ser o dia que nós vamos avisar o presidente que a nossa paciência está esgotando, né? Então são 2 meses, né, que nós protocolamos 18 de janeiro, né, 16 de março, são 2 meses. Esperamos que tenhamos resposta, que não precisemos chegar a esse patamar. E se chegarmos a esse patamar, nós vamos chegar no dia 16 e avisar o governo. 15 dias, acabou o seu prazo, nós vamos fazer greve geral por tempo determinado. É essa a nossa posição. Bom, você ouviu aí o Davi Lobão e agora nós vamos ouvir o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estados, FONACAT, o Rudinei Marques. A campanha salarial dos servidores, embora ignorada pelo governo, já está nas ruas, segundo o Rudinei. Então, explica pra gente aí, Rudinei, como é que está essa situação. A campanha salarial do funcionalismo está na rua. Uma campanha que deveria ter começado em 2021, mas foi um ano tomado pela luta contra a destruição do serviço público trazida pela PEC 32 da reforma administrativa. Uma proposta que trazia a entrega do serviço público para a exploração econômica via instrumentos de cooperação, indicava o fim dos concursos públicos, uma vez que as contratações temporárias poderiam chegar a 10 anos, e trazia uma ameaça constante de redução salarial de até 25% de todos os servidores em caso de crise fiscal. Derrotamos as intenções do governo de fazer essa votação no plenário da Câmara. A PEC foi votada na comissão especial, mas não foi votada em plenário, e possivelmente isso não aconteça em 2022. E depois, em agosto, ainda tivemos que enfrentar a PEC 23, que propõe um calote nos precatórios federais. Também tivemos algumas vitórias e atenuamos os efeitos da PEC 23. Ainda assim, em dezembro, com o fato do governo ter destacado 1 bilhão e 700 milhões para os policiais civis da União, nós tivemos que nos mobilizar rapidamente para apresentar a conta da corrosão inflacionária ao governo federal. Uma conta que chega a 28%, para os servidores que tiveram a sua última recomposição em janeiro de 2017 ou a 20% nos demais casos. E fizemos então alguns atos públicos, como o de 18 de janeiro, em frente ao Banco Central do Ministério da Economia, 27 de janeiro, um ato nacional virtual,
e 2 de fevereiro, uma caminhada do Ministério da Economia até a Praça dos Três Poderes, ao STF e ao Congresso Nacional. Foram atos importantes, com uma boa cobertura de mídia. Nós entendemos que o funcionalismo despertou quanto à questão salarial, mas ainda não estamos vendo uma mobilização de maior fôlego. Então, as entidades do FONACAT foram por nós orientadas a reforçarem a mobilização interna. Cada categoria tem que fazer o maior esforço possível para que os seus servidores estejam mobilizados, unidos e com força total, porque esse calendário é curto, esse calendário pode acabar ao final de março, então a gente não pode esperar abril, maio e junho para pensar numa greve geral. E é isso que nós estamos tentando construir, né? Porque apresentamos uma pauta salarial para o governo federal de reposição de 20%, não tivemos qualquer resposta, o governo tem ignorado a mobilização dos servidores, o governo Bolsonaro acabou com as mesas permanentes de negociação criadas no governo Lula, e só nos resta agora fazer uma mobilização forte o suficiente para tirar o governo da sua zona de conforto. E entendemos que há espaço orçamentário. Somente com o orçamento secreto e o fundão eleitoral, o governo poderia tranquilamente recompor em 10% o salário de todos os servidores civis da União. Então, daqui para frente é força total para ver se o governo abre um canal de diálogo e nós possamos, então, resolver essa situação nesse curtíssimo prazo que temos ainda pela frente. O presidente do FONACAT explicou ainda que o presidente Jair Bolsonaro mente quando sugere o aumento de salário em 2023, foi o que a gente já falou ali mais no início do programa. O Rudinei explica, então, por que o Bolsonaro mente quando faz essa promessa. Em uma das suas falas públicas, o presidente Bolsonaro disse que pretende contemplar a recomposição salarial do funcionalismo em 2023. É mais uma das mentiras retumbantes do presidente da República, uma vez que a Lei Complementar 173 alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal e impediu que o governante atual conceda recomposições salariais que extrapolem o seu mandato. Então, mesmo que a equipe econômica quisesse, mesmo que o presidente da República quisesse, eles não poderiam deixar um aumento para um período que extrapole o seu mandato, que vai até dezembro de 2022. Nós já denunciamos isso para o conjunto do funcionalismo, fomos à mídia, tivemos com essas entrevistas uma repercussão nacional, mas ainda assim muitos desavisados podem acreditar. E isso faz com que nós tenhamos que fazer o possível para que todos tenham consciência da gravidade do momento. Se não houver negociação salarial em 2022 para pagamento ainda neste ano, nós só voltaremos à mesa de negociação em 2023 para, quiçá, conseguirmos uma recomposição salarial em 2024, na melhor das hipóteses. Portanto, é uma causa desesperada e precisamos fazer o possível para reverter essa situação, abrir um canal de negociação e garantirmos a quantia orçamentária suficiente para essas reposições, medidas provisórias ou projetos de lei que sejam aprovados rapidamente, porque o período eleitoral também corre em nosso desfavor e nós precisamos, então, intensificar a mobilização imediatamente para que tenhamos êxito nesse pleito. Bom, esse foi então Rudinei Marques, que é presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT. Tratando sobre a pauta de reivindicações protocoladas pela sua entidade junto aos Ministérios da Economia e da Educação, o presidente da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, PROIFES Federação, o professor Nilton Brandão, destacou que a pauta de reivindicações da categoria está estruturada a partir do fato de que os professores das universidades e institutos federais
acumulam um achatamento salarial da ordem de 32,9% nos últimos anos. Porém, de acordo com o professor, o mais importante é a luta conjunta de todas as entidades pela recuperação das perdas, que, segundo ele, para algumas categorias, é até maior do que as perdas dos professores. Então vamos ouvir o professor Newton Brandão, presidente do Proifes Federação. A questão dos índices e das diferenças é fácil de explicar. Quando nós vamos ao governo, nós representamos professores e professoras das universidades. Portanto, eu falo por esses professores. O Proifes quer negociar uma pauta específica. E aí, quando eu pego o histórico das perdas inflacionárias dos professores, tendo como referência 2015, que foi o último acordo assinado, onde nós recuperamos o maior poder aquisitivo dos salários da educação federal, nós temos uma perda salarial que dá este valor, 32,9%. Aliás, com o IPCA de janeiro, 33,62%. Porque esta pauta ao protocolar está até dezembro, 32,9%. Simples, matemática, 0% de 2015, aí IPCA de 2016, IPCA de 2017, 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, sistematicamente, todos os meses o IPCA, e aí computando inclusive os reajustes que nós conseguimos em 2016, agosto de 2016, 5,5%, e janeiro de 2017, 5%. Descontando esses reajustes, matematicamente falando, na ponta do lápis, os professores federais têm um achatamento salarial da ordem de 32,9%. É esse índice que eu quero discutir. Agora, a pergunta o governo tem condições de fazer esse aporte? Agora, tem dinheiro para isso? Não, não tem. Nós queremos discutir isso, por isso que um dos itens da pauta é mesa de negociação. Queremos discutir isso. O que nós estamos concordando é que todos os servidores públicos tiveram achatamento salarial. Aliás, a maioria muito mais que os professores federais. Os técnicos administrativos, por exemplo, da educação, muito mais. Né? Porque eles não tiveram as negociações com ganhos como o Proifes conseguiu nos acordos assinados, 2012, 2015, 2011, 2008, né? Que em 2015 recuperamos a maior capacidade salarial dos professores. Eles não tiveram isso. Portanto, a perda deles é maior. Portanto, nós entendemos que neste momento é importante essa luta conjunta para a recuperação do salário dos servidores. Por que 19,99%? Porque neste debate do conjunto, houve um entendimento que esse é a inflação dos 3 anos do governo Bolsonaro. Por isso se pede esse 19,88%. Mas essas outras entidades, no cálculo das suas pautas específicas, também é outro valor. Estima-se que, de um modo geral, está em torno de 28% a perda salarial de uma grande quantidade de servidores públicos. Alguns ultrapassando 40%. Então, nas pautas específicas, esses valores são distintos. A União, neste momento, é uma luta emergencial, né, onde estamos pedindo 19, nós participamos do FONASEF. Nós somos uma das entidades, é um fórum, o FONASEF, nós somos uma das entidades lá. Né? Nós, portanto, estamos nessa luta conjunta para buscar esse reajuste emergencial. O professor Brandão destacou ainda que a pauta da entidade, da Proifes, apresenta outros itens que merecem ser discutidos com o governo e cita a autonomia universitária, por exemplo. O que, para isso, uma mesa de negociação se faz necessária. Então, vamos continuar ouvindo o professor Newton Brandão. Nós queremos conversar com o MEC, por isso a nossa pauta está protocolada no MEC também. Nós queremos ir ao MEC, dizer ao MEC que nós queremos discutir, por exemplo, são 15 itens, não vou falar de todos, vou tentar trazer alguns que são muito significativos. Por exemplo, a autonomia das universidades. Ora, nós já estamos com 21 universidades, onde o governo Bolsonaro, o ministro
o ministro da Educação não respeitaram a decisão das comunidades universitárias. Nós entendemos que reitor eleito é reitor nomeado. Isso é tradição na universidade, isso está dentro da autonomia da universidade. A questão da lista tríplice é uma aberração que precisa ser derrotada. Nós queremos acabar com a lista tríplice. Portanto, a discussão da autonomia das universidades é cara para nós, porque a gestão democrática também faz parte da formação humana. E nós somos educadores, falamos de educação. Nós queremos discutir orçamento das universidades. Ora, as universidades vêm tendo seu orçamento achatado ano a ano. A emenda do teto de gasto vai inviabilizar a educação ou vai inviabilizar o país. Portanto, nós queremos recuperar o orçamento da educação, né, para a universidade continuar existindo. Nós queremos discutir um outro item, a questão de ciência e tecnologia. Gente, do jeito que vai indo, nós vamos perder nossos projetos de pesquisa, vamos perder nossos pesquisadores. O financiamento de bolsas, o financiamento geral, ele vai deixar de existir. Isso é um retrocesso enorme que não podemos deixar. As universidades, com a expansão, a criação dos institutos federais, nós chegamos a ter nos institutos federais 80% de inclusão, de alunos de inclusão. Portanto, nós precisamos discutir política estudantil. O corte em bolsas estudantis, o corte de política estudantil, ele é drástico para esses estudantes. E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós queremos discutir concursos públicos, reposição das perdas dos professores que se aposentam, que falecem, etc. É fundamental que isso esteja na pauta da discussão. Nós queremos o cumprimento do acordo de 2015 ainda. Nós discutimos a alteração no decreto 1590 de 96 para a equiparação dos professores do EBTT ao magistério superior no controle de frequência. O governo descumpriu isso e até hoje não regulamentou o que ficou combinado. Nós somos responsáveis, o País Federação, somos responsáveis pela criação da carreira do EBTT, pela formulação do reconhecimento de saberes e competência. O governo Bolsonaro nos tirou do CPRSC, Conselho Permanente de Reconhecimento de Saberes e Competências. É um absurdo que não temos a representação de trabalhadores no CPRSC. Portanto, nós queremos reivindicar que nós temos o direito, sim, de estar sentado naquele conselho para poder falar em nome dos professores da carreira do EBTT. Enfim, tem diversos outros itens, né? Mas o resumo que a gente pode dizer é: queremos uma mesa de negociação. O governo Bolsonaro vai passar para a história como o governo que nunca conversou com trabalhadores. Quem sabe nós salvamos o governo Bolsonaro nesse último ano. Queremos mesa de negociação, porque são temas que não são temas simples de resolver, que precisa muito diálogo. E diálogo é uma coisa que o PROINF sabe fazer. A história já mostrou, sabemos fazer, temos competência para isso. E retornando no tema inicial, na questão da reposição salarial, ora, nós entendemos que temos dificuldade orçamentária, entendemos, mas queremos discutir o orçamento de 2023. Ou seja, o governo diz que não tem dinheiro, mas também não se preocupa, daí não tem orçamento para 2023. Quanto que vão discutir então? Vamos esperar o leite derramado, ou seja, chega o ano que vem e aí a lenga-lenga é a mesma. Não tem orçamento, não foi previsto. Não foi previsto porque o governo não negocia. Queremos sentar, queremos uma mesa de negociação permanente, onde podemos pautar os temas característicos da educação, características da universidade, características da educação democrática dos institutos federais das universidades, né? E também a questão da reposição. Um dos itens da nossa pauta é que todos os anos haja reposição da inflação, para que a gente não tenha que todo ano estar acumulando perdas inflacionárias. Seriam muito menores e seria possível ter orçamento para isso. Portanto, é possível, nós temos propostas, é possível fazer isso. Agora, o governo tem que nos receber, tem que ter mesa de negociação. E para concluir, dizer assim, nós entendemos que greve é o último elemento de uma negociação. O governo pode estar empurrando o servidor para uma greve, porque apresentamos a pauta, pedimos reunião e até o momento não tem sequer sinalização do governo, nem para o PROIFES, enquanto entidade que representa professores das universidades e institutos federais, nem para os servidores públicos no seu conjunto. Ora,
Qual é a alternativa que sobra afinal? Se não sobra nenhuma, a história nos conta, a legislação nos garante que a alternativa que sobra é a greve. Portanto, discutir greve é na perspectiva de que seja um último recurso, e nós do PROIF estamos dizendo, estamos fazendo todas as tentativas necessárias para que não seja necessária. Mas se o governo entender que é a única forma, não vai restar outra coisa a não ser construir esta greve. De qualquer maneira, queremos sentar com o governo, queremos negociar e queremos evitar que se chegue a este patamar. Então você ouviu aí o presidente do Proifes Federação, o professor Newton Brandão. Já o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, que a gente se orgulha de ter aqui como parceiro, né? O Athens é parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. O Paulo Menezes explicou os índices de reajuste que a entidade reivindica, né? E como que ela chegou a esses números. Então vamos ouvir o Paulo Menezes. Primeiro é bom a gente sempre lembrar que a realidade das diversas categorias e carreiras no serviço público é bem distinta, né, uma das outras. O ATEM, Sindicato Nacional, buscou uma recomposição salarial a partir do último aumento salarial que a gente teve, a última alteração na tabela salarial da categoria, que foi em janeiro de 2017. Por isso, esse é o ponto de corte que é adotado pelo ATENS. De janeiro de 2017 a dezembro de 2021, nós tivemos aí uma inflação medida pelo IPCA de 28,15%. Tá? Então, essa é a origem, né, desse índice nosso, que diferentemente de outras categorias que tiveram aumento até 2019 e que talvez por isso mesmo, estejam pleiteando um índice menor de 19,99%. Mas essa recomposição de 28,15% ainda está longe do desejo da categoria, porque o desejo da categoria é buscar um piso histórico que a gente tem desde a época do PUCS, que é de 10 salários mínimos para o piso do nível superior dos técnicos das instituições federais de ensino. Então, nós ainda estamos nessa luta e, por isso, a gente tem as demais pautas de negociação, de reivindicação, e a principal delas é que a longo prazo, ou médio prazo, espero, que a gente possa sentar à mesa com o governo para negociar uma carreira específica própria dos técnicos de nível superior, né? Os demais itens da pauta são itens históricos, né? Alguns itens históricos e outros bastante atuais, né? Claro que a correção dos benefícios, né, de auxílio alimentação, auxílio pré-escolar, ressarcimento per capita do plano de saúde, também faz necessário, porque o último reajuste que nós tivemos foi em janeiro de 2016, então a gente também busca essa correção, né? Que os valores estão bem defasados e bem distintos de demais categorias. A gente também tem como um pleito emergencial, digamos assim, a quebra da matriz salarial, né? E a equiparação dos salários de todos os técnicos de nível superior em igualdade de condições. A paridade desses salários dos técnicos de nível superior ao salário dos médicos e médicos veterinários, que tem uma tabela diferenciada para a mesma carga horária. Então, a gente também tenta fazer essa equiparação, entendendo que assim faz-se justiça a que todos os técnicos de nível superior tenham a mesma remuneração dentro de uma mesma carreira, dentro de uma mesma categoria, né? É um absurdo que a gente tenha profissionais que ganham diferente dentro de uma mesma estrutura salarial, tendo os mesmos requisitos profissionais exigidos para ingressar nos cargos, né, que são as graduações e as qualificações formais. O secretário detalhou ainda os outros pontos da pauta protocolada junto aos Ministérios da Economia e da Educação. Agora, para além da questão salarial, o ATENS apresentou uma série de itens na sua pauta
com a clara preocupação de resguardar a garantia da autonomia das universidades, resguardar a qualidade do serviço público, a necessidade de se fortalecer o serviço público, ao contrário do que o governo tem feito, de destruir, de desmanchar o serviço público, de precarizar cada vez mais o serviço público com a clara intenção de privatizar tudo, né? E a educação, a gente não abre mão que seja uma educação de qualidade, pública, gratuita, e por isso nós lutamos por essas outras pautas que passam pela garantia da autonomia das universidades, a exigência de recomposição dos quadros com o fim da terceirização e a realização de concursos públicos. Enfim, são pautas que vão além da questão salarial, como eu disse, e que tem como questão de fundo a garantia da cidadania do povo brasileiro através de um serviço público de qualidade. Então a gente luta por isso, né, pelo fim das terceirizações, pela volta dos concursos públicos, pela recomposição dos orçamentos das universidades, dos institutos federais, para que possam dar continuidade àquele projeto de expansão que tivemos há 10 anos atrás, iniciado há 10 anos atrás, e que a gente agora está vendo só o sucateamento acontecer da universidade. Então a gente busca, como um todo, não só a questão salarial, mas acima de tudo, condições de trabalho, dignidade para o servidor, que isso traduz com certeza em melhores condições para a população, para a comunidade universitária, mas para a população em geral também. Esse foi Paulo Menezes, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior, o ATENS Sindicato Nacional. O Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDICEF, destacou a necessidade de tratamento isonômico entre os servidores públicos, ao contrário do que sugeriu o presidente Bolsonaro ao privilegiar as polícias. O Sérgio lembrou ainda que as entidades do serviço público não descartam a possibilidade de uma greve geral para pressionar o governo para que respeite as categorias. Então nós vamos ouvir o Sérgio Ronaldo, que é secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDICEF. Nós, servidores públicos federais, estamos em plena campanha salarial. Evidentemente, vocês sabem que depois do anúncio do presidente da República em querer beneficiar somente um setor do funcionalismo com reajuste em 2022, e após mais de 5 anos sem reajustes salariais nas diversas categorias do funcionalismo público federal, as entidades que compõem o FONASEF, que é o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, é evidente que receberam e estão indignadas com essa notícia de que o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2022, inclui recursos apenas para a recomposição salarial de poucas categorias. E essas poucas categorias a gente sabe que é o setor policial, que é o preferencial do presidente da República. Notadamente, essas categorias, embora que justa a recomposição, dada a defasagem e as perdas inflacionárias acumuladas que superam a casa de alguns setores de 50%, para diversas categorias, segundo o DIEESE, o conjunto das entidades representativas do funcionalismo entende que não pode ser dispensado tratamento diferenciado a poucas categorias. O que nós estamos reivindicando é uma isonomia de tratamento com o conjunto do funcionalismo. Só para dar um exemplo, no governo Bolsonaro de 2019 até 31 de dezembro, agora de 2021, o poder de compra aquisitivo do funcionalismo é de 19,99%, praticamente 20%. Então não é justo o governo fazer esse tratamento seletivo somente para um setor que significa 3% do conjunto do funcionalismo e 97% continuar com a sua remuneração congelada. Portanto, nós estamos em campanha salarial,
Mesmo aí desde janeiro, nós fizemos uma atividade no dia 18 e entregamos um documento ao Ministério da Economia reivindicando a instalação de um processo de negociação para tratar do tema. É evidente que o silêncio tem sido a resposta do governo até a presente data, mesmo com todas as movimentações que nós estamos fazendo de forma conjunta com as centrais sindicais e as entidades que representam o conjunto do funcionalismo. Esse mesmo pedido foi feito à Casa Civil, foi feito ao Judiciário, ao STF e foi feito mais uma vez reforçado a questão do governo federal, lá no Ministério da Economia. Somente o Judiciário recebeu a representação dos seus servidores, o STF, e dialogou, teve pelo menos o respeito de ouvir o pleito do funcionalismo, do setor do Judiciário, mas por enquanto nem o Legislativo, nem o Executivo fez movimento como esse. Portanto, nós temos um cronograma que está sinalizando, faremos uma plenária do FONASEF agora no próximo dia 23, para fazer uma avaliação de como é que está a mobilização das assembleias por locais de trabalho, e o indicativo de greve a partir do dia 9 de março continua de pé. É essa construção que está sendo realizada na base do conjunto do funcionalismo, e nós estamos focados nesse cronograma e exigindo do governo respeito e tratamento isonômico. Bom, e nós ouvimos também o técnico Alexandre Ferraz, que é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O Alexandre explicou a origem das perdas reivindicadas pelas categorias e a importância da atuação conjunta das entidades. Então vamos ouvir o Alexandre. Primeiro, inicialmente, esse ano é um ano particular, né? Porque é um ano eleitoral, então os poderes estão proibidos, né? O Poder Executivo está proibido de conceder aumento 180 dias antes da eleição, que será em outubro. Então, alguns aumentos foram concedidos, como 2019, que foi concedido em agosto, não vai acontecer esse ano, né? Também lembrar que nós tivemos, o ano passado foi um ano de muita inflação, né? Uma inflação acima de 10%, o que a gente só viu em final de 2015, 2016, foi uma inflação muito alta, e isso também é percebido no bolso pelos servidores, né? Que agrava a situação deles, que estão sem aumento, pelo menos, todas as categorias desde 2019. As perdas aí acumuladas, né, do governo Bolsonaro, são de 19,99%, e esse tende a ser um índice que, de certa forma, aglutina as categorias, né? Como a gente viu, o próprio governo tem, de certa forma, fomentado essa aglutinação quando ele manifestou na aprovação do orçamento que daria aumento só para os policiais. Isso daí causou uma grande reação entre os servidores, os funcionários do Banco Central, né, inicialmente, mas tanto o FONASEF quanto o FONACAT se mobilizaram, e os servidores tendem a ver que, se cada um defender só o próprio interesse, pode ser ruim para todos, né? Os policiais, no caso, podem ficar sem aumento e ficar sem aumento todo mundo, o que não é desejável. Mas tem realidades diferentes, né? Tanto é que os profissionais de escola, o PROIF está falando em perdas de mais de 40%, o ANDE já está com a bandeira do 19,99%, FONACAT, FONASEF começaram com manifestações distintas, mas essa pauta das perdas desde o início do governo Bolsonaro, ela tende a ganhar corpo, a meu ver, né? Quem está sem aumento aí desde 17 de janeiro de 2017 tem uma defasagem de cerca de 28%, 28,15%, quem está desde 2019 de 19,99%, mais ou menos. Nos últimos anos, se você vê, mesmo no governo Dilma, a gente teve uma perda, né, líquida, aí, uma inflação de 48% e um reajuste de 22% em média, o que dá uma perda salarial de 21%. O governo Temer teve um pequeno saldo positivo, embora bem pequeno, né, de menos 3% ou coisa parecida,
É, mas é isso, eu acredito que essa pauta das perdas desde o governo Bolsonaro tende a unificar as categorias e que é melhor para elas agirem conjuntamente, né? Mais legítimo, vamos dizer, né? Lembrando que esse último reajuste foram beneficiados os profissionais do Banco Central, da Receita, Itamaraty, também professores, né? É, por fim, e o governo vai sempre falar disso, né? Bom, lembrando também, desculpa, antes do fim, né, que a Lei 173 de 2020, que foi feita para enfrentar a pandemia, proibiu o aumento de salários até agora, né, dezembro de 21. Então a gente tem uma janela pequena, como eu disse, porque é ano eleitoral, mas eu acho que tem que lembrar também do peso orçamentário que vai ter esse aumento, né? 4, o IFE fez um cálculo que 4,4% de aumento linear dava um impacto de 17 bi. Aí a gente vê mais ou menos qual que é o peso, né? A gente tem uma brecha só de 1,7 bi, né? Ou seja, os 4,4 lineares são 10 vezes mais do que a brecha no orçamento para 2022. Então é isso aí, você ouviu Alexandre Ferraz, que é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. E agora vamos à nossa dica da semana. E a nossa dica é o 7º curso de Cannabis Medicinal. A Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, lançou o 7º curso de Cannabis Medicinal, e é um curso online. As inscrições começaram no dia 4 de fevereiro e se encerram agora no dia 7 de março. As aulas começam no dia 8 de março e terminam em 5 de julho. São 36 horas de aulas teóricas com mais 14 horas de aulas práticas na programação. Esse curso de cannabis medicinal está na 7ª edição e é o mais popular no Brasil. Uma referência para estudantes, acadêmicos, familiares de pacientes e quem trabalha ou quer trabalhar com quem busca acesso a produtos de saúde à base de cannabis. O curso está dividido em 5 eixos de conhecimento, que são contextualização, que aborda a história e cultura. O segundo eixo é o biológico, que trata de fitoterapia, anatomia e botânica. O próximo eixo é o eixo de patologia, que aí está relacionado às doenças específicas. Tem o eixo prático, que trata da formação de associação, extração e plantio. Tem o eixo legal, que são os aspectos do direito para pacientes e associações e mecanismos políticos para a busca de direitos. De acordo com a programação, os principais objetivos do curso são difundir conhecimento sobre a planta cannabis, apresentar os possíveis medicamentos e conhecimentos de seus derivados, explicar em que pé que hoje se encontra a reflexão sobre a liberação da cannabis para uso terapêutico e tratam sobre regulamentação em curso, com olhar para as esferas legislativas. São discutidas ainda formas de ampliar o acesso de pacientes aos tratamentos de forma democrática e sustentável. A responsável técnica, científica e coordenadora do 7º curso de Cannabis Medicinal é a professora doutora Eliana Rodrigues, auxiliada externamente pela vice-coordenadora Gabriele Dainese, profissional conhecida pelos cursos de extensão sobre cannabis medicinal do Padre Ticão, que aconteciam no Salão da Paróquia São Francisco de Assis, na zona leste de São Paulo, em parceria com a Unifesp. Para se inscrever gratuitamente, basta acessar o site da universidade, que é o unifesp.br, e procurar por cursos e eventos. E lá você vai encontrar, dentre os cursos e eventos, o 7º curso de Cannabis Medicinal, que é uma grande dica aqui do nosso podcast Educação em Destaque. Então é isso, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência.
Para a realização deste programa, nós consultamos as seguintes fontes de informação por meio dos seus sites: Congresso em Foco, Condicef, DIEESE, Jornal Extra, JC Concursos, Fonasef, Fonacat, Proinfes Federação, Atens Sindicato Nacional e Agência O Globo de Notícias. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Este programa é feito com muita dedicação para você que gosta de conteúdo de qualidade, e ele só é possível porque nós contamos com os nossos parceiros: o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atens Sindicato Nacional, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifespar, e o Adurgs Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. E você também pode apoiar o nosso podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educação.destaque, segue a gente por lá. Estamos também no Facebook, Educação em Destaque, e no YouTube, onde você pode se inscrever no nosso canal, acionar o sininho ali para ser informado sempre que tiver conteúdo novo, e a gente está subindo conteúdo aqui sempre às sextas-feiras, para que você possa ficar muito bem informado. Então acessa lá no YouTube e se inscreve no canal. Então é isso, eu fico por aqui, espero você na próxima semana e continue se cuidando, uso de máscara, mantenha o distanciamento físico e vamos continuar nos cuidando e cuidando de quem a gente ama. É isso, até a próxima semana, muito obrigado, tchau, tchau.